Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a respiração celular. E a primeira pergunta que nós podemos fazer, naturalmente, seria o que é essa tal respiração celular? E ela é basicamente um processo então de extração de energia. Ou seja, é a partir dela que nós extraímos a energia para fazer todas as nossas atividades. Mas de onde que a gente tira essa energia? Talvez vocês lembrem de um outro processo chamado de fotossíntese, que era realizado principalmente pelas plantas, embora pudesse ser realizado por qualquer organismo que fosse fotossintetizante. E nele, o que ocorria era o seguinte: nós tínhamos a entrada de gás carbônico, nós tínhamos também a entrada de água, e nós tínhamos a entrada de, isso mesmo, energia, a partir da luz. E o que nós tínhamos como produto a partir disso seria então a glicose. E esse processo que nós temos aqui, basicamente, é a incorporação então de gás carbônico, água e energia para gerar a glicose, estava basicamente fixando então a energia luminosa na forma de energia química, que ficaria guardada nas ligações químicas da glicose. E na respiração celular, nós vamos ter então o contrário disso acontecendo. Nós vamos ter a glicose, que uma vez quebrada, vai ser quebrada em seus componentes, que são CO2 mais água mais, exatamente, energia. Percebam então que basicamente a energia que nós tínhamos aqui incorporada pela fotossíntese vai estar sendo liberada na respiração celular. E percebam que justamente esses dois processos alimentam um outro, porque os reagentes de um vão ser o produto do outro, ou seja, nós temos uma espécie de equilíbrio que deve estar acontecendo aqui. Ah, bacana então. Entendi agora que a respiração celular basicamente quebra o produto da fotossíntese. A partir daí a gente então vai ter acesso à energia que estava guardada lá. Bacana. Mas voltando então só para a respiração celular, como é que ela ocorre? E bem, basicamente ela ocorre em etapas. E são só 3 delas. A glicólise, cujo nome, como o próprio nome diz, ela nada mais é do que a quebra da glicose. Glico, de glicose, e lise, de quebra. E uma vez que tenha ocorrido a glicólise, deve estar ocorrendo também a oxidação do piruvato, que é justamente o resíduo da quebra da glicose. A partir daí, vai se fazer uma pergunta, que essencialmente é: tem oxigênio? Havendo oxigênio, nós vamos entrar naquilo que se chama de ciclo de Krebs, que basicamente vai ser uma forma de degradar ainda mais a nossa glicose. Ela vai ficar ainda mais quebrada para produzir ainda mais energia. E uma vez que você tenha passado pelo ciclo de Krebs, a gente vai chegar na etapa final chamada de cadeia respiratória. Isso mesmo. Vamos só afastar um pouquinho agora para esquematizar melhor. Então tudo bem. Parece ser razoavelmente simples na nossa sequência, né? Essencialmente nós vamos ter a glicólise. A glicose vai ser quebrada. Vamos passar então pela escolha de como quebrar o piruvato, que essencialmente depende de se há oxigênio. Se houver, nós vamos para o ciclo de Krebs e depois para a cadeia respiratória. E uma outra pergunta pode ser então, o que é que vai acontecer, já que isso aqui é se houver, é se não houver. Se não houver, vai ocorrer um processo chamado de fermentação,
que também vai servir para extração de energia. Todavia, ele vai ser um processo, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, menos eficiente do que a respiração celular. Certo, bacana. Eu entendi agora como é que funciona esse esquema geral, então. Mas como que ocorre especificamente cada uma dessas etapas? Tudo bem, vamos começar aqui pela glicólise, que é basicamente, como nós falamos há pouco tempo, pelo nome, vai ser a quebra, ou seja, a lise, da glicose. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter inicialmente um composto, que é a glicose, que vai apresentar 6 carbonos. Então, vamos desenhar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E pense na glicose como sendo uma bomba de energia. E tal qual uma bomba, ela precisa de um pontapé inicial, ou seja, nós temos que acender, desculpe, o pavio, para poder quebrá-la. Ou seja, nós temos que gastar um pouquinho de energia para fazer isso. E a célula vai gastar justamente na sua principal moeda energética, que é conhecida como sendo ATP, ou adenosina trifosfato. Para poder quebrar a glicose, ela vai ter que gastar 2 ATPs. Ou seja, percebam que para gerar energia você tem que primeiro gastar energia. E uma vez que isso tenha ocorrido, percebam que a quebra da glicose ela ocorreu justamente aqui no meio, ou seja, a gente formou duas partes iguais. Formamos então dois compostos que tinham 3 carbonos. E no meio disso, nós também conseguimos liberar energia. E essa energia ela é liberada de dois modos. Um deles ela é liberada justamente como a forma mais própria para o uso, que é o ATP. E são liberadas 4 moléculas dessas. Então percebam que, por mais que se gaste energia para produzi-la, nós temos 4 sendo produzidas a partir de 2 que foram gastas, ou seja, o saldo aqui ainda é positivo. Mas eu disse que ela era uma bomba de energia. Se ela é uma bomba, a gente vai esperar que tenha mais coisa ainda saindo daqui, não só isso, né? E é exatamente isso que vai estar acontecendo. Vai ser tanta energia produzida, mas tanta energia, que no final das contas não vai dar para capturar e transformar tudo em ATP. Então a célula ela tem alguns compostos que vão atuar como sendo acumuladores dessa energia até que ela possa ser utilizada depois. Um deles, que é o que vai ser encontrado aqui, é chamado de NADH2. E ela vai produzir 2 desse. Mas então, tudo bem. Como que eu poderia enxergar, como que eu poderia entender melhor esses tais NAD? O melhor modo é você pensar nele como sendo uma espécie de bateria que vai estar guardando energia para quando ela for necessária de ser utilizada. Então, beleza. O que é que nós vamos ter de saldo aqui no final das contas, quando nós tivermos quebrado a glicose? Nós vamos ter basicamente então 4 ATPs que foram gerados, mas se consumiu 2, ou seja, nós vamos ter já 2 ATPs. E além disso, nós vamos ter as baterias, que são justamente os 2 NADH2. E além disso, nós vamos ter 2 compostos com 3 carbonos, que são os que estão aqui. Esses compostos serão chamados de piruvato, ou ácido pirúvico. E ele vai ser justamente esse piruvato, que são os compostinhos de 3 carbonos, o que vai começar a alimentar as outras etapas. Inclusive, a nossa próxima etapa é justamente a oxidação do piruvato. Então, vamos navegar, vamos navegar, vamos navegar. Chegamos na oxidação do piruvato. E atentem para um detalhezinho que logo aqui se pergunta: tem O2? E o que é que vai estar acontecendo então nessa oxidação do piruvato? Basicamente, nós vamos ter pelo menos 2 vias possíveis. Então vamos lá. As 2 vias que dependem basicamente do O2, a primeira é tem. Se houver oxigênio, o que vai acontecer é que o piruvato vai ser quebrado, formando uma outra molécula chamada de acetil-CoA. E além disso, ele vai produzir mais 2 NADH2.
Ou seja, nessa quebra não se produziu nenhuma energia imediatamente útil, mas nós estamos produzindo mais baterias. A outra possibilidade seria que não houvesse oxigênio. Não havendo oxigênio, vai ocorrer o que nós chamamos de fermentação, em que basicamente o piruvato vai ser transformado em algum outro composto, que pode ser um ácido ou um álcool, fazendo então a fermentação ácida, como por exemplo da fermentação lática, que vai nos dar as cãibras, e dói bastante, ou como por exemplo no caso da cerveja, que é fermentada até, a levedura da cerveja vai estar fermentando até fazer o álcool, que faria com que nós tivéssemos respectivamente a fermentação lática ou alcoólica. E isso daqui pode produzir mais 2 ATPs. Se não houver mais nada, a fermentação vai justamente parar por aqui. Então o saldo todo que nós vamos ter vai ser de 2 ATPs que nós conseguimos produzir lá da glicólise, mais esses 2 ATPs aqui. Ou seja, na fermentação nós temos um processo muito pouco eficiente, porque uma glicose inteira só gera 4 ATPs. Por outro lado, se nós tivermos então oxigênio, nós vamos produzir essa acetil-CoA, que não vai acabar o ciclo, ela vai entrar no ciclo de Krebs. O que é esse tal ciclo de Krebs então? Nós já sabemos que nós temos O2 e entramos no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós vamos ter basicamente a quebra daquela molécula, da acetil-CoA, para coisas ainda menores. Vocês lembram qual que é o produto da nossa respiração? CO2, ou seja, aquela molécula com 3 carbonos vai ser quebrada pelo menos 3 vezes para produzir compostos que só tem um carbono. Mas um pouco mais especificamente, o que é que vai acontecer aqui? Bom, o acetil-CoA ele vai entrar em contato com uma enzima chamada oxalato. E, tal qual toda enzima, uma vez que ela entre no processo, ela tem que ser restaurada, né? Ela não pode ser consumida. E uma vez que ele entra em contato aqui, vai ocorrer uma série de oxidações, ou seja, uma série de quebras. Vamos representar aqui. E nessas quebras serão produzidos compostos energéticos e alguns outros compostos, como por exemplo o CO2. E esse processo ele vai ser repetido até que se tenha regenerado a enzima que nós tínhamos antes. E o que é que nós vamos ter então de resultado? O que é que vai ser produzido a partir daqui do ciclo de Krebs? Bom, para cada acetil-CoA que entrar, nós vamos produzir um ATP, nós vamos produzir um FAD-H2. Não confundam, o FAD não é o NAD, mas como o nome sugere, ele também é uma bateria. Nós vamos produzir ainda 3 NADH2, mas a coisa não para por aí, porque além disso tudo nós vamos ter 3 CO2. Ah, tá, tudo bem, parece tranquilo o suficiente. Mas atentem para um detalhe. Vocês lembram que nós tínhamos a glicose que foi quebrada em 2 ácidos pirúvicos, e cada um deles virou um acetil-CoA. Ou seja, quantos acetil-CoA nós temos? Nós temos 2. Se nós temos 2, tudo isso aqui vai acontecer 2 vezes. Ou seja, o produto final que nós vamos ter vai ser justamente 2 vezes cada uma dessas coisas aqui. Então, quanto nós vamos ter? Nós vamos ter produzidos 2 ATP. Nós vamos produzir ainda 2 FAD-H2. Nós vamos produzir também 6 NAD-H2. E nós vamos produzir 6 CO2. Certo, tudo bem então. Mas até aqui, ter oxigênio ou não ter oxigênio fez com que a gente só tivesse 4 ATPs de saldo. Porque na fermentação ele já gerou 2 ATPs, mas na conversão para o acetil-CoA ainda não.
mas a gente teve 2 ATPs que vieram daqui. Então, nosso saldo é igual. Qual que é a vantagem, então, em depender de oxigênio? A vantagem é que a gente tem um monte de baterias, né? Por exemplo, aqui, olha o tanto que nós tivemos produzido. Nós tivemos pelo menos 8 baterias aqui. E isso nos leva, então, à nossa próxima etapa, que é justamente a cadeia respiratória. E o que é que acontece na cadeia respiratória? Basicamente, aqui nós vamos pegar todas as baterias que nós tivemos produzidas e vamos transformá-la em energia. Então vamos arrastar aqui, já que todo mundo deu alguma bateria. E o que é que vai acontecer? Bom, ele vai sair passando por uma cadeia e nessa cadeia a energia vai sendo liberada gradualmente, ou seja, vai dar tempo de converter a nossa energia armazenada em energia útil. Ou seja, com quem que a gente vai acabar no final? Vai ser justamente com ATP. E quem que são as nossas baterias até agora? Basicamente nós tivemos o NAD H2 e nós tivemos o FAD-H2. Essas duas coisas vão virar ATP. Só que o NAD ele consegue guardar mais energia do que o FAD. O NAD especificamente ele vai conseguir gerar 3 ATPs, enquanto o FAD só vai conseguir gerar 2 ATPs. Tudo bem então. Mas então dá para dizer que o número total de ATPs que a gente vai ter vai ser basicamente o número de NAD H2 que a gente tinha vezes 3 e o número de FAD vezes 2. Mas então, quantos NADs e quantos FADs nós tivemos ao todo? Vamos dar uma olhada aqui então em cada uma das etapas. No começo, na glicólise, nós tivemos então a produção de 2 NADH2. Então vamos lá. Nós já temos aqui 2. Vou colocar em azul, que foi a cor da nossa glicólise. Nós temos 2 NADH2. Na sequência, quando nós tivemos a oxidação do piruvato, nós tivemos a produção de mais 2 NADH2. Então beleza, vamos lá. Esses dois aqui nós temos mais 2. Na sequência, nós fomos então para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós tivemos a produção de 6 NADH2 e de 2 FADH2. Então vamos voltar aqui. No ciclo de Krebs, nós tivemos mais 6. Ou seja, ao todo, nós tivemos 2 com 2, que vai dar 4, com mais 6, nós temos 10 NADH2. E de FADH2, nós só tivemos basicamente 2 que foram produzidos lá no ciclo de Krebs, como nós acabamos de ver. Isso tudo, então, vai resultar em 2 FADH2. Então, beleza. Se cada NADH2 vai gerar 3 ATPs, isso aqui tudo vai nos gerar, então, 30 ATPs. E se cada FADH2 vai gerar 2 ATPs, nós vamos ter aqui então 2 vezes 2, vamos ter mais 4 ATPs. Ou seja, da cadeia respiratória, nós vamos ter um saldo total de 30... Nossa, 30 horrível. Vou escrever aqui. De 34 ATPs. Vocês percebem agora qual que é a mega eficiência que nós temos em relação à fermentação? Em vez de gerar só aqueles 4, nós geramos aqueles 4 e ainda geramos mais 34. Ou seja, é muito superior você respirar utilizando oxigênio em relação a você respirar sem utilizar o oxigênio. Ah, certo. Então, realmente, professor, a coisa não parece muito aperreada, não. Parece razoavelmente tranquilo isso tudo. Mas eu tenho uma dúvida ainda. Realmente, só dá para acontecer isso tudo na presença de oxigênio? Bom, nas condições normais de temperatura e pressão, sim. Mas, todavia, tem alguns organismos que vivem, por exemplo, nas profundezas abissais,
que conseguem utilizar o enxofre no lugar do oxigênio. Esses poucos indivíduos vão conseguir realizar processos similares ao ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, porque o enxofre vai atuar exatamente como o oxigênio, que ele vai ser o receptor de elétron que nós vamos ter. E bem, basicamente isso era tudo que nós tínhamos para saber sobre respiração celular. Espero que vocês tenham gostado.